Opa, damas e rapazes, sejam bem-vindos! Hoje eu quero falar de um tema que eu sempre debati com meus amigos. Afinal, Dragon Ball precisa ou não acabar? Na minha opinião, depende. A resposta é muito mais complexa do que sim ou não. Então, antes de uma resposta, eu vou trazer meus pontos aqui divididos em capítulos para facilitar o entendimento do tema. Dito isso, vamos começar com... A franquia estava parada desde 1997, quando Dragon Ball GT acabou. Aí, em 2008, lançaram o OVA, O Retorno de Goku e seus amigos, que até deu uma animada na franquia e trouxe um fôlego novo, porém, só lá no Japão. E então, em 2009, veio o amado Dragon Ball Evolution, quase enterrando de vez a franquia. Eu acho que eu nem preciso falar quão desastroso foi esse filme, né? Mas aí, em 2013, Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, chegou nos cinemas para ressuscitar a franquia de verdade. O filme foi tipo um recomeço, trouxe uma nova temática, um novo visual e... descartou o GT? Pois é, na época, Dragon Ball GT ainda era visto como a continuação oficial de Dragon Ball Z. Mas tudo mudou com esse novo filme, ele até podia se encaixar com Dragon Ball GT se você forçasse um pouco. Mas e aí, em 2015 veio Dragon Ball Z, O Renascimento de Frieza, junto com o anúncio de um novo anime e mangá, Dragon Ball Super. Foi nesse momento que Dragon Ball GT perdeu de vez o posto de continuação oficial e virou o que é hoje, uma história paralela dentro do universo de Dragon Ball. Essa nova continuação trouxe a trama das divindades com foco quase total no Goku e no Vegeta. Apesar disso, em alguns momentos, outros personagens também ganharam destaque, como o Trunks do futuro. Dragon Ball Super foi um sucesso e isso é inegável. O anime terminou de forma épica com o final do Torneio do Poder. Foram praticamente 3 anos no ar, com 131 episódios, alguns ótimos e outros claramente fillers. E gostando ou não, Dragon Ball Super cumpriu seu papel de trazer a franquia de volta aos holofortes. Dragon Ball Super terminou em 2018. Bom, pelo menos o anime. O mangá ainda estava um pouco atrás fazendo o Torneio do Poder. Entretanto, no mesmo ano foi anunciado o filme Dragon Ball Super Broly. Um filme que chegou para canonizar de vez um dos, se não o, personagem filler mais amado do universo de Dragon Ball. E ainda trouxe uma das lutas mais aguardadas pelos fãs, Gogeta contra Broly. Uma luta que por anos ficou exclusiva nas aberturas dos jogos de Dragon Ball no PlayStation 2, e que finalmente ganhou seu lugar na história oficial da franquia. Em dezembro do mesmo ano, o mangá voltou com um novo arco, O Prisioneiro Galáctico, trazendo como vilão o bode Moro. Logo em seguida veio o arco do Granola, e enquanto esse arco ainda estava rolando, foi lançado o filme Dragon Ball Super Super Hero. Ou seja, mesmo com o anime parado, a obra continuava se expandindo oficialmente. E se a gente considerar Super Dragon Ball Heroes também, que apesar de não ser canônico, servia como um anime e mangá promocional, Dragon Ball continuava em alta nas 3 principais frentes, mangá, anime e filme, fora os jogos. Bom, a partir daqui, tudo que eu disser é baseado única e exclusivamente na minha visão pessoal. Claro, vou trazer alguns fatos, mas quase tudo é a forma como eu enxergo a franquia hoje em dia. Então, se você discordar de mim, tá tudo certo. Então, vamos por partes. Dragon Ball precisava de continuação? Na minha visão, depois do Dragon Ball Evolution, sim. A franquia precisava de algo novo para que a última lembrança da obra não fosse aquele desastre. Então, apesar de eu não ser um super fã de Dragon Ball Super... Foi mal, não aguentei. Então, apesar de eu não ser muito fã de Dragon Ball Super, principalmente do anime, eu acho que ele foi necessário para revitalizar a franquia e tirar aquele gosto amargo que o live action deixou. Mas e depois do Torneio do Poder? O Torneio do Poder tinha tudo para ser o final definitivo de Dragon Ball Super. Sim, ele ainda poderia ser considerado inferior aos finais do Z e até do GT, que apesar de ter sido um anime muito conturbado, teve um encerramento lindo e emocionante, na minha opinião. Mas não foi isso que aconteceu. Como mencionado anteriormente, no mesmo ano tivemos o filme do Broly, que na minha visão foi um ótimo filme. Pra mim, o melhor da saga Super e com certeza um dos melhores da franquia. O problema foi o que veio depois. A obra precisava de um final, então um novo arco seria muito bem-vindo. E aí veio o arco do Moro, que adivinha, também não finalizou nada. Pelo contrário, deu um gancho para um próximo arco. Beleza, aí chegou o arco do Granola. Não é um arco ruim, com certeza é melhor do que o Renascimento de Frieza, mas de novo, em vez de encerrar a história, ele estendeu ainda mais.
E então veio o filme do Super Hero, que apesar de eu não gostar muito, foi legal ver o Gohan e o Piccolo tendo destaque novamente. E enfim chegamos no estado atual. O mangá tá em ato depois de adaptar o filme do Super Hero e preanunciar uma nova saga, que provavelmente vai ser a do Black Frieza. E o último grande lançamento foi o Dragon Ball Daima, e que sinceramente, eu até entendo o propósito dele ter sido criado, mas depois de assistir ficou a impressão de que foi um anime feito às pressas, com uma história jogada. Eu sei que o Akira esteve envolvido e que era ele que estava escrevendo a história, mas parece que infelizmente não deu tempo de concluir como ele queria. E nem falo isso pelo fato da fatalidade que aconteceu no passado. Acho que já na reta final ele tinha se afastado ou simplesmente não estava mais tão envolvido com o projeto. Pelo menos essa impressão que fica. Pra mim o Daima só não é esquecível por causa da animação que é muito boa e pelo peso de ter sido a última obra do Akira Toriyama. Porque de resto, Dragon Ball Daima pra mim é mais fraco que o GT, e sinceramente, eu não sentiria falta alguma dele. Afinal de contas, Dragon Ball vai acabar? Bom, eu acredito que não. Apesar das brigas pelos direitos, de quem fica com o quê, tenho certeza que Dragon Ball vai voltar, tanto o mangá quanto o anime. Uma vez eu vi um criador de conteúdo no TikTok, que agora eu não lembro qual dos dois é, mas eu tenho quase certeza que foi ou o THWimp ou o Bruno Mineiro 23, os arrobas estão aí na tela. Então, crédito a eles. Eu tentei procurar aqui no TikTok e acabei não achando. Mas enfim, foi mencionado algo que ficou na minha cabeça. Dragon Ball é uma das poucas franquias orientais tão grande quanto Marvel e DC. Goku é tipo Batman ou Superman. E o que eu quero dizer com isso é que provavelmente mais cedo ou mais tarde Dragon Ball vai seguir um caminho parecido com o deles. Assim como as histórias do Batman nunca têm um fim e sempre arrumam um jeito de continuar, mesmo que seja com um reboot, eu vejo o futuro de Dragon Ball sendo algo parecido assim também. Se fosse pra eu adivinhar, eu vejo dois cenários possíveis. O primeiro é Dragon Ball continuar como sempre fez, seguindo uma linha cronológica, com uma saga depois da outra. E o segundo é o futuro da franquia ir mais na direção do que a gente viu em Dragon Ball Heroes, ou algo próximo disso. O foco passaria a ser o multiverso, não necessariamente o torneio como o fã mangá Dragon Ball Multiverse, mas com cada saga ou mais de uma explorando um universo diferente. Agora respondendo a pergunta, na minha opinião, Dragon Ball já devia ter acabado há muito tempo. Pra ser sincero, se Dragon Ball Evolution nunca tivesse existido, a franquia podia muito bem ter terminado no GT. O anime pode não ter sido o melhor já feito, e sim, tem vários problemas, mas o final foi bom, na minha opinião. Mas e agora? Dragon Ball precisa acabar? Na minha visão, não. Pelo menos, não do jeito que tá. Eu acho justo ter mais uma saga, sim. Mas pra mim, ela teria que ser o ponto final da franquia, pelo menos da cronologia principal. Eu digo isso porque Dragon Ball é e sempre foi meu anime favorito. Eu comecei a acompanhar pelos jogos de PlayStation 2 e depois eu e meu primo passamos a colecionar cartinhas tanto de Ben 10 quanto de Dragon Ball. Eu amo a franquia, mas pra mim ela tá perdendo brilho. E eu sempre me perguntei o seguinte, vale a pena continuar empurrando novas histórias só pra apresentar pra nova geração? Porque é isso que muita gente diz. E até que ponto vale estender uma obra só por dinheiro? Pode parecer uma comparação meio aleatória, mas pra mim, Dragon Ball virou tipo aqueles filmes bons que tem várias sequências e não sabem a hora de parar, como Era do Gelo, Kung Fu Panda, Shrek, Madagascar, enfim, eu posso citar vários aqui, mas esse não é o ponto. E a pergunta que fica é, até onde vão estender a franquia antes dela se tornar algo genérico e esquecível? Bom, é isso. Lembrando que é só minha opinião, se você acha que Dragon Ball deve continuar, tá tudo certo, mas me diz aí, qual a sua visão sobre isso? Muito obrigado por assistir, valeu, falou.